Bom, Gum, boa tarde de novo. Em 2009, você e o Digão estavam aqui e viveram uma semana ou dias assim bem parecidos, né? Em busca de uma vaga para uma final internacional e, ao mesmo tempo, tendo que lutar contra uma possibilidade de rebaixamento. Que semelhanças você vê daquela época de 2009, diferenças? Eu queria que você traçasse uma comparaçãozinha entre esses dois momentos, por favor. Cara, é difícil de ficar pensando em muita semelhança porque exatamente depois da última rodada que veio ter essa semelhança toda. Porque o ano em si, em nenhum momento nós tivemos uma comparação com 2009, porque o Fluminense nunca teve exatamente próximo à zona de rebaixamento. Chegou um momento ou outro de alguma rodada onde ficamos ali alguns pontos próximos, mas sempre quando jogamos por último na rodada. E sempre quando isso aconteceu, vencemos o nosso jogo e se afastamos ali da parte de baixo da tabela. Então, por conta disso, o ano inteiro não teve essa semelhança. Agora, exatamente nessa última semana, aconteceu de que, novamente, estamos ali precisando vencer o último jogo do América Mineiro em casa para poder terminar o quarto bem e não correr, na verdade, não ter o risco de cair para a segunda divisão. E diante de um desafio aí contra o Atlético Paranaense, amanhã, buscando uma classificação para a final. Existem alguns pontos, né, que seria por conta da decisão dessa semana toda, mas assim, por isso que eu falo, não teve durante um ano essa semelhança. Não teve. Então, eu acabei não pensando muito sobre isso. Agora, claro que existe essa semelhança no final e vamos para duas decisões aí e esperamos sair vitoriosos nesses dois jogos. Assim, de fato não teve durante o ano, mas como eu falei assim, esse recorte acabou ficando muito parecido, assim. Que tipo de experiência de lá você pode trazer para agora, por exemplo? Coisas que você viveu lá que você fala, pô, se der certo aqui posso usar de novo e tal? Não, aí sim. Aí a experiência, ela é adquirida com o tempo e com os anos. É acreditar muito, cara. Acreditar muito que nós estamos muito vivos. Se criou uma chateação, todas nós e por parte do nosso torcedor, até, digamos que, não sei nem dizer a palavra, uma revolta. Os torcedores estão muito bravos, né, com a equipe, com tudo, porque os últimos jogos nossos, a equipe caiu muito de produção, caiu muito de rendimento, e aí é natural que tenha essa apreensão do torcedor, mas vamos para dois jogos, duas decisões, onde que nessa semana vivemos um momento difícil pelos nossos últimos jogos e aonde podemos estar comemorando depois desses dois jogos, podemos tirar essa impressão ruim, sequência de últimos jogos, onde deixa nosso torcedor até de uma forma muito apreensivo, até me fugiu uma palavra exata para dizer um pouco o sentimento deles, né, de ver a equipe em campo não conseguindo produzir um bom futebol, não conseguindo vencer, não conseguindo fazer gols. E isso gera um incômodo, né, no nosso torcedor, que é natural, que é realmente o que tem acontecido. O bom futebol não tem sido apresentado. Então, por conta de tudo isso, mas passando esses dois jogos, nós conseguimos os resultados, a semana que vem vai ser totalmente diferente, com a perspectiva de terminar o ano bem com o título. Boa tarde, Gum. Você é um dos líderes desse elenco, né? Um dos jogadores que sempre cobram muito, são porta-voz dessa equipe. Como é que é para você hoje ter que motivar essa galera? Você se sente com um peso maior, uma responsabilidade maior por essa identificação que você tem com o Fluminense? Não, peso não. Eu me sinto prazer. Prazer em encarar os desafios, prazer em superá-los. E quanto maior for a dificuldade, quanto maior é o desafio, maior é a vitória, maior é a conquista. Tenho prazer. A única coisa que me preocupa, que tem me preocupado nos últimos jogos, é a minha questão física, porque eu venho me entregando, dando tudo de mim, passei do limite na questão física e por isso a conta chegou nos últimos jogos. Por isso que eu tive que ficar alguns jogos fora, tive que sair outros, porque fisicamente não tinha como eu suportar, porque eu fiquei muito tempo apenas tratando as lesões que eu tive, onde começou no primeiro jogo contra o Nacional, e as pessoas não sabem o que acontece, eu fiquei somente tratando,
e não tive condição de treinar mesmo, porque você está ali no campo, chutar uma bola e você tirar uma foto, isso não quer dizer que eu treinei, entendeu? Então eu sei da minha condição física, então isso, a única coisa que me preocupa é isso, não me preocupa desafios, não me preocupa nada, pressão, pelo contrário, isso me motiva. E eu estou no bem para poder ajudar meus companheiros em campo, falar para eles, estamos juntos, vamos encarar esse desafio, mas tem que ir na frente. Não pode eu falar, vamos encarar esse desafio e colocar o cara na minha frente. Não, eu falo, estamos juntos, vamos para o desafio, vou na frente. Aí eles podem estar acreditando que é possível. É só isso. E desafios são feitos para superar. Se ser superados, estamos confiantes que podemos buscar essa classificação logo mais amanhã. Gum, você mesmo disse que todo mundo está percebendo, né, essa revolta dos torcedores com a queda de rendimento do grupo. E por que esse rendimento caiu? Como é que você e o grupo explicam essa queda de rendimento? Como é que a questão de um atraso salarial pode estar impactando? Às vezes é conta atrasada mesmo, é outro tipo de preocupação? O que está acontecendo? Existiria muitas explicações e vários pontos, né, para poder chegar até esse momento. Que eu quero... Vocês entendem que eu não vou falar nada aqui agora para que venha atrapalhar essa semana, ou que venha nos prejudicar, ou que venha causar um tumulto. Eu não vou fazer nada disso. Não é preciso. Nós precisamos se unir forças, se ajudar para poder terminar o ano bem. Agora, claro que existem muitas situações que contribuíram para que esse momento chegasse a essa condição. Nosso ano foi muito difícil. As pessoas não se lembram. O torcedor esqueceu como começou o ano do Fluminense. E esse grupo veio tomando pancada dos torcedores, da imprensa, desde o começo do ano. Notícias difíceis, ruins, em questão ao Fluminense, durante o ano foram várias notícias ruins. E tudo isso, de uma forma direta ou indireta, soma para que atrapalhe o trabalho. Mas esse grupo que está aqui hoje é o mesmo grupo que surpreendeu a todos durante todo o ano. Contra muitos comentários de imprensa, por questão conhecimento e análise de que não estavam errados. Entendi que o Fluminense, por tudo que estava acontecendo, não ia fazer um bom campeonato. Para o próprio torcedor, chateado pelo que aconteceu do ano passado, também dizendo que não acreditava na equipe e cobrando. Mas esse grupo, eles foram homens, tiveram caráter, se ajudaram. E começamos a surpreender a todos com um rendimento melhor do que todos eles esperavam, tanto imprensa como torcida. E nós trouxemos esse barco, trouxemos esse carro até aqui a 6 rodadas atrás, 7 rodadas atrás, com uma campanha superando a expectativa de todos. Com a união do grupo, com o trabalho de todos e acreditando muito. Muitas coisas atrapalharam, muitas notícias ruins atrapalharam. Inúmeras delas, e cada elas com a sua importância. Salário atrapalhou? Claro que atrapalha. Qualquer trabalhador quer receber o salário. Só que a questão mais não é salário atrasado, a questão mais não é uma notícia A ou B ou C. A questão é que tudo isso contribuiu e nos atrapalhou. Só que o grupo, o time, conseguiu superar todas elas. Só que o ponto-chave de tudo isso foi que de 6, 7 rodadas atrás, os resultados começaram a não vir. E a partir do que os resultados começaram a não vir, a bola começou a não entrar, as dificuldades começou a aumentar. E quando essa dificuldade começou a aumentar, trabalhar com a derrota é muito difícil. E os profissionais que aqui estão, todos são seres humanos. Então todos os problemas contribuíram para que esse futebol, para que esse rendimento caísse nesse momento. É essa a questão. E hoje o que está a questão não é salário, não é não tem mais isso. O que estamos ali são profissionais, são homens. Nós temos nossas carreiras, nós temos nossos familiares que chegamos em casa, nossos esposas, filhos ficam tristes com a situação. E sabemos, nós precisamos dar uma resposta. Não é para a torcida, não é para a imprensa, não é para ninguém, é para nós mesmos. Porque o nosso caráter, o nosso ambiente dentro do Fluminense é muito bom. E foi esse ambiente, esse caráter, esse grupo que superou a expectativa de todos durante o ano todo. Nós queremos terminar o ano bem. Porque nós vamos deixar o final, por tudo aquilo que nós sabemos, que quem está aqui dentro trabalhando, sabemos que nós passamos e superamos, classificações que muitos não acreditavam,
Por exemplo, contra o Nacional, criaram um monstro, se criaram um gigante, o Nacional, que o Fluminense não tinha condições de classificar lá. Inúmeras situações e pontos que colocaram. Várias matérias saíram falando de tantos jogos os nacionais já feitos em casa, de quantas vitórias eles tinham, de poucas derrotas, de nenhum gol tomado nessa competição internacional, tanto Libertadores e Sul-Americana, e se criaram um gigante. O Fluminense não tinha condição de classificar e foi lá e classificou. De cada 10, 9 apostaria que o Fluminense não classificaria. E classificamos. Só que depois que o Fluminense classificou, ninguém deu realmente o valor devido. Aí disseram, não era tão difícil classificar assim. O Nacional não era tão bom assim, era possível a classificação. E da mesma forma agora contra o Atlético Paranaense. De cada 10, se for perguntar, 9 vai dizer que o Atlético vai classificar. Mas o importante não é o que esses 9 estão dizendo, o importante é o que nós pensamos aqui dentro. Claro que se fosse para apostar hoje, e eu concordo com vocês, pelo que o Fluminense tem apresentado, pelo que o Atlético tem apresentado, pelas condições, pela forma que nós chegamos nesse jogo, é natural que esses 9 vão apostar no Atlético. Só que nós estamos aqui para fazer diferença. Nós estamos aqui para acreditar. Nós estamos aqui para fazer um jogo histórico pelo Fluminense e vamos lutar. E é esse recado que eu passo para o meu torcedor. Eles têm a escolha de ficar em casa ou a escolha de ir no estádio e nos ajudar. Eu vou estar lá. Eu escolhi acreditar e lutar. Mas a luta em si é uma luta para poder buscar um resultado. Mas é claro que vai ter que ter futebol. Vai ter que ter um bom futebol apresentado. E o futebol é lindo por causa disso. Diante de toda a dificuldade que nós estamos, diante do ano que nós passamos, diante da dificuldade que é e nós chegamos com um futebol muito abaixo do que nós podemos apresentar, em uma partida dessa tudo pode mudar. Nós podemos reverter 6, 7 jogos ruins sem fazer gols amanhã, quarta-feira. E aí pode ser ficar tudo lindo novamente na quinta-feira de manhã, na quarta-feira mesmo à noite. Boa tarde. Você falou na resposta anterior sobre a sua condição física, que te viu uma foto sua com a bola, não quer dizer necessariamente que você treinou. E muito se falou da sua substituição contra o Bahia, que você saiu de campo e você não quis falar. Tem a ver só com a sua parte física ou aconteceu mais alguma coisa que te preocupou? Falei para meus companheiros, falei para o Marcelo. O que mais me doeu contra o Bahia, sair daquele jogo, no momento que meus companheiros e minha equipe mais precisavam de mim ajudar. Para mim, em campo, para estar ajudando, eu tive que sair. Já tinha falado com o Marcelo que no intervalo, independente do que acontecesse no jogo, mais 15 ou 20 minutos eu tinha que sair. Porque, repito, a condição física. Porque eu não vinha treinando depois do jogo do Nacional em casa. Não treinava. Apenas tratava porque foram muitos... Tem dor no tornozelo até hoje, se vocês querem saber. Até hoje tem dor no tornozelo. Depois que aquece, que vai embora. Enquanto não aquece, me incomoda. Mas enfim, quando eu entro em campo, a adrenalina, a vontade, o desafio de vencer, a vontade de ajudar, de fazer algo, de encarar o desafio, com uma injeçãozinha, tudo fica em segundo plano. E isso faz diferença, não só em mim, mas vários jogadores são assim. É isso, não dá para falar tudo, mas o importante é que meus companheiros sabem da verdade. Marcelo, a verdade eu falo que me deu muito ter que sair do campo na hora que mais o time precisava, entendeu? E eu não podia ajudar, fisicamente. E se eu continuasse ali, eu tenho certeza que mais 10 ou 15 minutos eu teria machucado. E eu não fui poupado contra o Internacional, eu não tinha condição de jogo, é diferente. As pessoas olham, foi poupado. As pessoas acham que poupado é uma palavra muito, muito ruim. Porque não tem um momento de poupar ninguém. Eu não tinha condição de jogo, é diferente. E se eu tivesse ficado mais 10 ou 15 minutos no jogo contra o Bahia, eu teria machucado e para mim acabaria o campeonato. Acabaria o ano. Então eu tive que tomar essa decisão muito dura. Eu já tinha não tomado decisão em outros jogos. E procurei ficar em campo e ajudar. Eu tive que tomar essa decisão mesmo com muita dor. Tive que sair para não poder perder o ano e depois, num momento difícil como esse, não ia poder ajudar. E aí eu ia sofrer muito mais por não ter tomado essa decisão antes.
Tem mais alguma pergunta? Gum, só para confirmar, para amanhã você está dentro. Amanhã eu vou com tudo. Deixa eu só fazer mais uma aqui. Se o Marcelo me escalar, eu tô com tudo. Tá dentro, tá escalado. O presidente falou ainda há pouco, agora, mandando um recado para o torcedor, que era o momento de esquecer as críticas, e esquecer os problemas e apoiar o time. Esse discurso serve, ou é feito, serve entre o grupo de vocês também para esquecer problemas de salários atrasados, tem os problemas pessoais que cada um atravessa. É por aí também que você tenta motivar os seus companheiros, no sentido de esquece tudo, porque nessa semana agora tem que pensar só nesses 2 jogos importantes? Olha, como eu falei, tudo atrapalhou até um determinado momento. Hoje em dia, o que está em questão não é mais as coisas que atrapalharam. O que está em questão é o que nós queremos, terminar o ano bem. Queremos terminar o ano bem. Só que uma equipe de futebol, para você fazer um bom trabalho com a equipe de futebol, é muitas coisas que acontecem. Muitas coisas que acontecem. Você tem que acertar muitos pontos para que uma equipe possa jogar um bom futebol. Muitas pessoas envolvidas, tem a comissão técnica, tem os jogadores têm que entender tudo que a comissão técnica quer, e aí tem que botar em prática em campo, as coisas, tem o adversário que tem a qualidade. E quando você começa a conquistar os resultados, as coisas começam a melhorar, a crescer, e o resultado começa a vir, começa a ganhar confiança, a torcida começa a vir junto com o time, e as coisas começam a acontecer. Agora, mas também quando você, para desarrumar uma equipe, ou as coisas começarem a acontecer ruim, isso não só no Fluminense, em qualquer lugar, em qualquer equipe de futebol, basta 1 ou 2 jogos ruins, que as coisas já começam a ficar um pouco diferente. E aí os problemas que está fora de campo ou dentro de campo começam a ser afetados e as coisas começam a dar errado. Isso em qualquer time de futebol é assim. E aí quando você está no bom momento, você tem que tomar muito cuidado para que o trem não saia do trilho, ou o carro não saia da pista. Porque basta 1 ou 2 jogos ou 1 ou 2 situações que isso pode acontecer. E quando isso acontece, para você arrumar de novo, às vezes é difícil. Em algumas situações, tem equipes que conseguem arrumar, outras não. E quando isso acontece, não é difícil, por mais esforço que faça para tentar se arrumar, às vezes acontece e às vezes não. E é isso que nós queremos dizer aqui hoje. O Fluminense chegou num ponto onde todas as coisas ruins contribuíram para que o futebol caísse de produção, só que nós dependemos só de nós. Nós dependemos de uma equipe que o ano inteiro foi bem. Repito, superando a expectativa de todos. Só que nesses últimos jogos, nós fomos abaixo, e muito abaixo do que nós podemos apresentar. Nós temos que, nesse momento, entender que são 2 finais para nós. Nós podemos salvar o nosso ano. E aonde hoje, teoricamente, se tem um pouco de apreensão, um pouco de chateação do nosso torcedor, daqui 4 dias, 5 dias, eles podem estar querendo nos carregar no colo novamente. E é isso, é assim que funciona o futebol. Boa tarde. Vocês estão fazendo as contas, como é que estão sendo essas contas, né? O Fluminense precisa vencer ou empatar, mas ao mesmo tempo vocês secam os outros adversários. Como é que estão sendo as contas aqui no Fluminense para o time se livrar do rebaixamento? Esse negócio de fazer muita conta é meio complicado, né? A conta melhor que fosse feita era nós vencer nosso jogo. Nos últimos jogos aí, tivemos várias oportunidades para poder vencer, só que a queda de rendimento foi muito grande, as coisas não aconteceram. Jogadas que estavam acontecendo naturalmente não têm acontecido. E isso foi o mais difícil para nós Fluminense, né? Claro que os resultados, teve rodada que foi bom, rodada que foi ruim, mas a última 7 rodadas para nós foi ruim porque nós não fizemos a nossa parte. Nós não temos que ficar olhando para os outros, e sim tentar fazer o nosso melhor, tentar voltar a jogar bem e voltar a vencer. E porque nós tivemos um ano, repito, um ano acima da média da expectativa de todos, ou de muitos, pelo que isso foi criado. Hoje o Fluminense chegou numa condição no final do ano que só depende dele para conquistar uma Sul-Americana e também para que possa terminar o Campeonato Brasileiro sem qualquer tipo de, não digo risco, mas digo de, como é que seria a palavra? De ser um ano ruim, né? Porque nós nos salvamos no domingo e vencendo o Atlético,
de apreensão, de momento difícil, ruim, de 7 jogos, né? 6, 7 jogos aí jogando abaixo do que nós podemos apresentar, já muda tudo. E pelo contrário, o torcedor queria carregar no colo esse time daqui a pouco de novo. Só que é isso, o desafio está aí, o gigante está aí para ser superado, o desafio está aí lançado e nós temos que encarar e acreditar que só nós podemos mudar essa situação, nós jogadores, assim como já mudamos inúmeras vezes. Boa tarde, Gum. O quanto prejudica a preparação para esse jogo contra o Atlético o fato de o Fluminense não ter se resolvido no Brasileirão e o que você procurou passar para o restante do grupo como sendo um dos principais líderes? Prejudica sim, prejudica, porque seria muito melhor se nós tivéssemos já resolvido no Brasileiro e não correr nenhum risco e estar tranquilo, né? Uma posição muito mais confortável, uma posição onde o Fluminense merece estar lá, bem mais em cima, só que isso não aconteceu, só que nós não podemos ficar pensando agora nas dificuldades ou cansaço físico, que nós já devíamos ter resolvido. Agora, a situação que se encontra é essa. Tivemos aí 6, 7 jogos para poder resolver, não conseguiu por inúmeras situações, não porque nós não queríamos, né, vencer ou não queríamos já estar numa situação mais confortável, não. Pelo contrário, mas a situação é essa e chegou a esse ponto. Agora nós temos que botar o peito na frente, acreditar, fazer de tudo para que possamos nessas 2 finais aí ter um resultado positivo, uma classificação diante do Atlético e também vencer o jogo contra o América Mineiro e aí semana que vem podemos estar pensando somente na final. Temos que falar constantemente, né, sobre as possibilidades, sobre o momento, mas repito, não é um momento fácil, é um momento realmente difícil, só que possível porque difícil eu falo porque quando a equipe cai muito de produção e jogo após jogo vem caindo de produção, por isso que é difícil. Quando em qualquer equipe, quando as coisas arrumam, para tentar arrumar é difícil. Mas nós estamos muito cientes da dificuldade que nós estamos passando, do futebol que não está sendo apresentado, da queda de rendimento, de como as coisas têm acontecido, têm nos prejudicado e só com muito esforço, com muita consciência, com muita calma, com conscientização do que está acontecendo, né? Falo bem de campo, do futebol apresentado do time, claro, também de toda a dificuldade. Repito, o que nós fizemos o ano inteiro, nós nos abraçamos, nos ajudamos, fizemos um bom ano, repito, pela expectativa que todos colocaram desde o começo do ano, que eu lembro que nós começamos o ano, o torcedor Fluminense xingando todos os jogadores, a equipe toda e muito mais. Então, nós não vamos deixar todo esse trabalho nosso, essa amizade nossa, essa luta, essa ajuda um com o outro, vou falar ali dentro, jogadores vestiário um com o outro, para fazer um ano bom, nós não vamos deixar esse nos últimos 2 jogos, pelo contrário, vamos fazer de tudo para que nós podemos acabar o ano bem, e aí nós vamos poder um olhar para o outro no final do ano, os jogadores, comissão, aqueles que estão ali conosco próximo, sabendo da dificuldade que nós passamos, se abraçar e se orgulhar da verdade, se orgulhar de como foi o comprometimento de cada um, como nós sofremos juntos, muitas vezes calados, né? E se ajudamos e deixamos um ano digno para o Fluminense diante de toda a dificuldade que se apresentou. Gum, boa tarde. Nesse último jogo contra o Inter, eu estava reparando, cada vez que o Fluminense perdia uma chance de gol, seja, não precisava ser um atacante, seja qual fosse o jogador que perdesse essa chance, ficava desesperado. E às vezes nem era uma chance tão clara de gol, enfim, como é que eu perdi isso? Você acha que essa pressão para que o time volte a marcar um gol, isso está deixando a bola mais pesada, no sentido de a pressão estar afetando o emocional dos jogadores? Isso é visível que sim. Claro para você que não, é visível que sim. Por isso te falando. Tudo atrapalhou até um certo ponto. Depois, os resultados em si foi o que mais atrapalhou. E aí vem vários fatores em cima de uma situação. E aí junta todo o ano em cima, né, do que nós passamos. Mas, repito,
Por isso que eu falo, nós temos consciência da dificuldade que é, da pressão, da queda de rendimento, sabemos de toda a dificuldade que se apresentou e é visível que essa falta de fazer gol, essa falta de vitórias, essa falta de tranquilidade de realmente de se resolver no brasileiro, rodada após rodada foi atrapalhando e foi crescendo a pressão. É natural. Só que agora vamos para 2 finais e temos que fazer gol, independente de como for. Feio é não fazer gol, né? Então vamos fazer muito esforço, né? Claro, repito, esforço físico, porque o futebol é um esporte físico, mas só correr, só físico não adianta, tem que jogar futebol. Então vamos nos esforçar fisicamente para estar em condições de apresentar um bom futebol e superar as dificuldades e trazer essa alegria para nós e para o nosso torcedor. Tudo bem, Gol. Há 9 anos, o Fluminense disputava uma semifinal do Sul-Americana também, e você foi um dos grandes responsáveis por aquele jogo. Assim, a torcida lembra muito de você naquele jogo contra o Cerro Porteño no Maracanã. Foi o mesmo estádio, a mesma fase, a mesma competição, e o Fluminense também tinha um risco de cair, como foi lembrado aqui. O que mudou do Gum recém-chegado ao Fluminense de 2009 ao Gum de 2018, que vive uma situação parecida, talvez um pouco diferente na Sul-Americana, por dessa vez precisar da vitória necessariamente, um pouco diferente também no Brasileiro, mas o que mudou do Gum de 2009 para o Gum de 2018 numa situação tão parecida? A experiência adquirida muito grande, óbvio. Gratidão no coração a Deus por tudo que Ele me proporcionou no Fluminense, imensa. Sou um cara realizado na profissão, no meu casamento, nas minhas amizades, um cara realizado, um cara feliz. E diante de tudo isso, mas não perdi a vontade de vencer. Pelo contrário, desafios, jogos como esse e outros que já se passaram, me motivam. A questão é essa. Seria muito prazeroso, quinta-feira, estar olhando para vocês e vocês falarem, mais uma vez vocês conseguiram. Então isso me motiva. Isso que tem que nos motivar. Pressão vai ter sempre. Futebol, nossa profissão, pressão vai ter sempre. De todos os lados. Jogando no Fluminense, então, e acostumado a vencer, ganhar títulos, vai ter pressão. É isso. Prazer de estar aqui falando com vocês, esclarecendo algumas coisas. E vamos lá, gente. Vamos lá, porque é isso aí que nos move. Desafio, conquistar, encarar as dificuldades. E depois sorrir. Porque você fica em paz quando você faz o seu melhor. Você fica em paz quando você encara desafios. Muitas você vai vencer, outras não. Mas quando você vence, você tem o prazer de vencer. E quando você não vence, você está em paz, porque você fez o seu melhor e você encarou o desafio. Agora, aquele que se acovarda vai ter decepção pro resto da vida. Entendeu? Eu estou falando do jogo do Atlético, falando da vida, tá? Em todos os sentidos. O que mudou? Eu sou um cara realizado e um cara motivado para conquistar mais.